Eu vou seguir aqui, aí eu vou mostrar, vocês vão entender mais fácil. Frutificação, vamos aumentar. Depois, feito o choque mecânico e o hídrico, a gente leva para a área de frutificação. A área de frutificação, assim como no substrato, aumenta a umidade relativa por causa do cogumelo. Então tem que aumentar a umidade relativa. Temperatura, 21 a 27. Tem variedades que trabalham a temperatura mais baixa. Por isso, pesquisa, vê qual vocês vão trabalhar. Iluminação, 1000, né? Aqui geralmente é mais coloração. Tem gente que fala que muda um pouco o formato também. É para escolher... A linhagem na verdade, estou no norte, vou plantar lá, você pega uma que é mais... aguenta um pouco mais de calor. Eu estou no sul, aí você pega uma linhagem que trabalha um pouco mais no frio. Lembrando que isso aqui planta no Japão, lá neva, né? Então você faz frio, época de calor lá também é muito calor. Então dá pra você plantar isso aqui. Essa iluminação é 1000 lux, quer dizer o quê? Esse aqui é a unidade de medida da... Quer dizer, você veio sombreado? É uma lâmpada LED, vai. Você precisa comprar a luz. É uma lâmpada LED, por exemplo. E lá também fica marcado, na caixinha da lâmpada também fica essa informação. Tem alguma influência do seu colorido? Não muda tanto. Mas vai no LED branco que serviço com gastar menos. Feito a indução, depois de 2 a 3 dias, aí vai começar a brotar. Então o ciclo de colheita, né, vai ser de 7 a 12 dias, vocês vão estar colhendo aqui na tora. Então de 1 a quase 2 semanas você vai colher. Passou esse tempo, ele vai voltar para o descanso. Quanto tempo ele vai descansar? 2 meses. Depois de 2 meses, você vai repetir o processo de choque mecânico, choque hídrico, vai para a frutificação, 2, 3 dias depois começa a brotar, colhe e aí descansa de novo. E aí você vai repetir esse processo. Então a sequência, deixa eu voltar aqui para... Aqui você vai conseguir entender um pouco agora, depois que eu falei, expliquei os passos, vocês vão conseguir entender melhor isso daqui que eu falei no início. Escolhemos a madeira, tá? Lembrando, lenho, né? É isso que a gente precisa, pouco cerne. Fizemos a inoculação, que é o furo e a inoculação com as cavilhas. Fazemos a câmara úmida, 4 semanas, lembrando, a cada 1 semana você faz a abertura. Depois continua a parte da incubação, tá? Que vai ser 6 a 12 meses. Feito isso, aí depois do seu tempo de incubação, chegando naquele ponto, e aí vamos induzir ele para fazer a frutificação. É aqui que ele vai entrar o choque hídrico e o choque mecânico. Feito o choque, 2, 3 dias depois, vai começar a colher, 2 meses de descanso, e aí ele vai voltar para cá. E aí você repete esse passo aqui. Umas 3, 4, 5 vezes você repete esse passo. Tem gente que faz até 8 vezes repetir esse processo. Deu para entender agora? Mas agora vocês conseguiram entender isso aqui, né? Ficou alguma dúvida nesse sentido aqui? Aí não, mas o plástico. Tá. Para mim tem só uma dúvida. De quanto em quanto tempo que eu vou ter que repetir o processo? 5... 2 meses. 2 em 2 meses. 2 meses. Que aí vamos voltar. Aqui. Tá. Fez o choque, vai colher. Feito a colheita, ele descansa por 2 meses. E aí você volta ele pra mata. Então ele descansa 2 meses. 2 meses. Você fez lá, colocou para frutificar, acabou de fazer a colheita, leva ele de volta para mata. E ele vai ficar lá mais 2 meses. Mas água, né? Mantendo, é o mesmo procedimento. Mantenha a umidade. Eu não captei uma mensagem nova direito aqui. Quando leva para frutificar, Sim. no tempo,
Essa iluminação que o senhor falou é igual Não, uma vai lâmpada, o dia e a é noite. só o dia e a Sim, noite. só. Ah, não precisa colocar lâmpada, Não. Ah, entendi. Já estava achando que teria que Não, ter uma lâmpada. não precisa. Ah, então tá. O plástico. Então vamos lá. O que você vai fazer hoje na sua casa? Você vai pegar um plástico, você vai levar para sua casa, você dá aquela molhadinha e vai cobrir, forrar. E ele deixa. Deixa aquelas poças de água. Não. A hora que você deixar aqui, se você deixar aqui, fizer uma poça d'água, você colocar a tora aqui, ele ficar molhado, você vai ver que a parte de baixo ele não vai ter a correia micelial. Então, ou você coloca algum calço pequenininho e cobre ela. O calço já é dentro do Dentro do plástico. Pode ser dentro, pode ser fora. Aí você escolhe. E o tempo de ficar no plástico. quanto tempo? Então, aí você vai deixar hoje no plástico. Vai ficar uma semana. Então, semana que... Não abre, então. Não abre, ele vai ficar aqui fechadinho, sem mexer, durante uma semana. Então você deixou no lugar, fechou ele. Na semana que vem, na terça-feira que vem, você vai de manhã, você vai abrir. No lugar sombreado. Sombreado. Né? Aí você vai manter a umidade, chegou finalzinho do dia, dá aquela molhada, fecha de novo e vai deixar sem mexer nela por mais uma semana. E aí na outra terça você repete o procedimento. Abre o dia inteiro, final da tarde, fecha. Ele vai ficar 4 semanas aqui. Deixa aberto o dia inteiro. Pode deixar, de manhã você pode abrir, deixa aberto de manhã e só vai fechar ele à noite. Isso só nas terças, digamos assim. Isso, As outros dias deixa tudo fechadinho. sempre fechado. Só vai mexer nele uma vez por semana. Até ele completar 4 semanas aqui dentro. Completou as 4 semanas, aí você abre e aí vai pro Então, em um dia. continuar a só, incubação. E a gente vai abrir ele, que vai ser na terça-feira. Sim, E para tirar a umidade, para que serve? para oxigenar. Vai fazer, tá. você vai pegar, né, você vai molhar. Aí você vai dar uma oxigenada nele. Deu? Sim. Dúvida ainda? Não. Mais alguma dúvida? Tora, tá tranquilo? Um pouco mais simples o procedimento, né? Demora mais, mas é mais simples. É mais simples. Quando você for da frutificação, a gente tira da mata e tem que ir para um local mais úmido. Então, de qualquer forma, eu tenho que ter um outro cenário depois disso. Então, Não, tem gente que dá pra frutificar ele na mata, né? Aí você tem que ter a manutenção maior ali, você vai ter que molhar mais vezes. pelo que você falou, a umidade já aumenta bastante. Sim, aumenta. Mas em geral a mata tá lá na faixa dos 80, 90 já. Normalmente a mata fechada já é próximo já dos 90. Já é um pouco mais fácil de repente manter isso. Então ela sempre vai estar mais alto na mata. Se não tiver, aí você vai lá com aspersão e vai molhar. Lembrando sempre de molhar também um pouco a pilha. É quando você vai tirar para fazer indução. Você vai observar, que nem você falou, às vezes de esperar mais, quando tá todos iguais com ponto marrom, ou você vai tirar um ou outro? Depende de como está aquela característica, né? Ah, não, você pode tirar. Aquilo lá chegou naquele ponto, você pode tirar. De repente você observou aquilo, só está na parte de baixo. Só que aí vem aquele negócio, se você pegar ela e movimentar, esse movimento já vai ser a indução. Se você pegou nela, tirou, movimentou, apoiou ela, colocou outra em cima, mexeu ela de lugar, já é o choque mecânico. Então você está induzindo ele. Ele vai querer frutificar ali. Então, a partir do momento que você mexeu na pilha, a não ser que você deixe a parte de baixo, né? Mas geralmente a parte de baixo está mais úmida. Então você mexeu, você está induzindo ele. Então já coloca para frutificar. Tranquilo? Então, parte de tora foi. A partir do momento da colheita para frente, o procedimento de cuidado é o mesmo. Então, colher o cogumelo, né? O ideal é você colher ele, deixar ele numa refrigeração de 2 a 3 graus por 3 horas. Por quê? Isso vai tirar o excesso de umidade do cogumelo
e na hora que vocês colocarem na bandeja, ele não vai suar aquele filme plástico, aí condensa no plástico e acaba melando o cogumelo. Então a vida, tempo de prateleira dele vai ficar melhor, vai ter uma qualidade maior. É na geladeira isso aí? Isso, você por exemplo, foi lá, colhi, coloquei numa cestinha, Precisa lavar. não lava, a ideia é tirar essa umidade, então você colheu, coloca na cestinha, coloca dentro da geladeira, deixa lá umas 3 horas, aí você tira e você embala. Pode congelar? Não. Para o consumo seu, sim. Para vender, não. O mercado de congelado, se você tiver quem compra, consegue vender até pedra, né? A gente vende esterco. Se tiver alguém que compra, a gente vende. Tô precisando. Um detalhe, quando vocês forem embalar, porque tem gente que prepara, deixa eu mostrar. Aqui já começou a congelar. Se começou a congelar, se você for para vender, ele vai na prateleira, aqui esse gelo vai Melecar. melar todinho o cogumelo. Então se você vai guardar para você, você pode colocar num pacotinho ou na bandeja, pode guardar no freezer, o dia que você tirar, você já tira para preparar. Você tirar para deixar ele descongelar, para ir vender ou ele vai ficar todo melado. Mas vai estragar ou é só o aspecto? Não, ele começa a estragar. Então tirou, prepara. Tem gente que vende assim, vocês podem vender. Então os maiorzinhos, né? Você pode fazer ele mais bonitinho, tem gente que vende ele assim no saquinho. E aí tem os menores, né? Aí vem aquele negócio da... Dá uma olhada, vai passando, vou pegar mais aqui. Da oxigenação. É só deixar ele crescer. Então vocês vão ver o cogumelo pequeno. E aqui? Volta. Obrigado. Hambúrguer. Vocês vão ver o cogumelo pequeno, mas ele começando a abrir. Qual é a abertura ideal para venda? Quando cerca de 80% dele está aberto. Ele assim, vamos falar assim, assim é 100%. Ele está meio fechado assim. Vocês vão conseguir observar as lamelas, mas vocês vão ver a curvatura do chapéu. Esse foi na tora, professor? Esse não, substrato. O que vocês jamais devem fazer é pegar isso daqui, dar vácuo e vender ele na tora. Mas derrete. Oi? Derrete. Não, você pode matar alguém. Bactéria botulina. Quanto tem aqui? É uma tora aqui? 500. É mais ou menos uma tora aqui? Seria mais ou menos, aqui seria quase a produção de uma tora, vai. O peso. Aqui tem 500 gramas. Na hora da gente fazer cozinhar também não precisa lavar. Pode, Mas aí já faz o seguinte. não vai ter a serragem. Pode lavar, não tem problema. Tem gente que fala que não, mas tá com terra, eu vou... De repente, ops, caiu, né? Aí a pessoa foi lá e embalou. Você não viu, comprou, você vai comer daquele jeito? Não, você pode lavar, na secada e preparar. De qualquer forma, quando você colocar na panela, vai estar dentro da água. Se você lavar para preparar, tá bom? Você lavar ele para embalar, esquece. Lembrando, né? Isso é o principal, tá? Porque tem muita gente que vendia ele a vácuo. Tanto shimeji, quanto shiitake, café champignon. Não compre e não vende. A vácuo. Pronto, você pode matar alguém com isso. Tá? Então cuidado. A vácuo só se for congelado. Deu vácuo, já congelou, tranquilo. Agora, no pacotinho, deu vácuo e vai para vender, não faça isso. Por quê? O que acontece? Bactéria botulina. Mas isso é só com cogumelo, né? O que? A vácuo. Não comer as coisas assim a vácuo. Ah, sim, não. Aí depende, lógico, do... Do alimento. Sim, Não é todo mundo. Botulina, você falou? sim, Nossa, Porque eu não comi. perigoso isso aí, hein? sim. Mas em que momento ela entra? Eu não entendi. Você está criando um ambiente para criar isso. Pode ter, pode não ter. Você vai... É a roleta russa.
Deus me melhor, fica assim. O Clostridium, ele é um micro-organismo do ambiente. E aí o negócio tá lá no ambiente. Qual é o meio de proliferação dele? Um ambiente sem oxigênio. Você vai lá, bota o vácuo, você tira total do oxigênio, virou. Você criou um ambiente propício para isso. Entendi. Tem ou não tem, aí eu falei, roleta russa. Você dá para 10 e vê quem morre. Sei. Caso você não consiga refrigerar de 2 assim, também congelado. Isso aqui é bom, a gente vai preparar daqui a pouco um jeito de fazer isso. Pode ser refrigerado na temperatura de 12 a 18, mas aí deixa mais tempo. Tá? Então, embalou, validade dele 10 dias. Você embalou, mandou para a prateleira, coloca lá, rotulou 10 dias. Acontece, vou colher na sexta, mas eu só vou vender na segunda. Você pode colocar ali, você tem que garantir os 10 dias. Eu já coloquei o cogumelo na geladeira, deixei um mês para eu ver o que acontecia, estava normal, né? Como estava lá e não fiquei mexendo, a temperatura dele estava aqui, um mês depois eu tirei e comi. Tranquilo. Parte da tora, colheita, passei. Colheita vai ser esse procedimento de deixar secar, né, desse armazenamento e tal, é exatamente igual, substrato tora. Aqui eu vou dar uma explicação para vocês entenderem um pouco da semente. Eu tenho uma planilha ali, eu mostro para vocês como é feito. Então, o que eles fazem? Pegam um cogumelo, retira o núcleo dele, coloca em uma placa Petri, tá, com meio de cultura. Ele vai inocular isso tudo. Depois que ele incubou, é transferido para um meio que normalmente é grão. Vamos chamar isso de uma matriz primária, e aí vem para a matriz secundária. Do grão aqui eu multiplico para mais grãos. E aí daqui eu pego e eu faço a semente que eu vou utilizar. Então, aquele pacote que vamos usar amanhã, ele está aqui, nessa fase, para utilizar. Posso usar ele para fazer mais uma geração? Dá. Só que aí ele começa a perder um pouco a vitalidade. Por exemplo, vamos pegar aquele substrato que vamos fazer. Vamos inocular ele. Depois dele estar completamente incubado, posso pegar ele para fazer mais substrato? Pode. Vai ser um micélio de cogumelo. Pode acontecer de cair a vitalidade e ter uma produção menor, mas dá para utilizar também. Eu quero fazer um teste, só tenho aquele lá, não quero comprar o inóculo, então espera ele incubar, daqui a uns 2 meses vai estar no ponto aqui para vocês utilizarem. A semente, então, o pessoal costuma fazer com grãos, né, sorgo, milho, centeio, trigo, arroz, cada um utiliza um material diferente. E aí tem um procedimento, faz o preparo. É basicamente a mesma coisa de fazer uma meio de cultura, que é exatamente isso que a gente faz. Durante todo o processo estamos fazendo meio de cultura. Então vocês vão pegar lá, fazer o tratamento, faz o tratamento térmico, depois de feito o tratamento térmico, e aí é passado o material dele para esse substrato, desse meio de cultura, que é a mesma coisa que a gente vamos fazer. Então o procedimento para fazer a semente é basicamente a mesma coisa que a gente fez no substrato. Pegamos o material, preparamos ele, fazemos o tratamento térmico e aí colocamos o micélio de cogumelo. E a preocupação com esse centeio, com esse trigo aí, que você eventualmente pode não saber a origem desse troço, não pode ser um transgênico, alguma coisa assim. Não vai fazer tanto. Então vamos esterilizar. No processo de preparo, normalmente ele é cozido. Então a gente pega o grão, hidrata ele, faz um cozimento nele e aí sim faz uma mistura para ir sacar, e depois do cozimento, dentro do saco, ele ainda vai para o autoclave. Daquele grão, ele se alimenta daquilo, né? Enquanto ele está inoculando, a
sementinha? O micélio vai se alimentar, né, da... Diz que ele é cozido. Né? Sim. Então, se eu pegar o trigo cru e fazer, não vai dar certo. Eu tenho que, por exemplo, o trigo, hidrato, cozinho ele, aí eu preparo ele, coloco ele no saco. Depois de ser cozido no saco, aí ele vai para o tratamento térmico, vai para o autoclave. Então você matou tudo. Dúvida nesse sentido aqui? É legal se pudesse fazer pra gente entender melhor, né? Daria, né? Essa formulação, né? Tem 10% da formulação que tem na apostila. Vamos para a tora. Lembra que eu falei que você vai repetir o processo, né? 3, 4, 5 vezes? Isso daqui é uma estimativa. Não quer dizer que vai sair nessa proporção. É uma ideia. Então, na primeira vez que você faz, né, o choque mecânico, hídrico, e faz ele frutificar, ele vai chegar a produzir mais ou menos 24% da capacidade dele. Na segunda, cerca de 32%. E assim começa a decair. Depois da segunda, começa a cair. Por isso vem aquela situação. Compensa fazer a sexta? Vai depender do quanto você colheu, se recuperou o dinheiro ou não, se você tem mão de obra e você pode fazer isso. Se você consegue fazer, você mesmo faz. Além do seu tempo, se você não colocar na conta o que você está gastando a sua hora, se você tem tempo, pode fazer. E aí vem a média da produção de uma tora de 1 metro, né, com diâmetro lá dos 9 até 10 centímetros, é cerca de 620, 600 e poucas gramas. E aí, vendo a quantidade que ela produz, você vai conseguir entender mais ou menos quanto vocês vão estar lucrando. Então, quanto isso vai te lucrar. Então, o substrato, normalmente vendido com 2 quilos, tem uma taxa de conversão de 35%, que daria um saquinho de 2 quilos, vai dar cerca de 700 gramas. Então um pacote de 2 quilos vai produzir igual, um pouco mais, uma tora. E aí, como que eu vou saber o que eu pago nela? Porque aí você olha, você tem uma noção quanto ela vai produzir. Então você sabe o limite que você pode pagar aqui. Né? Se você vender, por exemplo, a R$19,99, que tem gente vendendo esse preço. Se tem alguém vendendo, tem alguém comprando. Tem gente vendendo a esses preços aqui. Às vezes você chega no produtor, você consegue esse preço. Então, mas eles colocam o quê? Porque eles têm aquela margem de lucro para você pegar e revender e aí voltar a comprar dele. Por isso deixa meio apertado, ele aperta um pouco, mas aí você consegue revender. Então, mas aí o que acontece? O revendedor compra aqui e vende aqui. Por isso que eu falo, às vezes judia muito do produtor. Vocês vão começar a tentar vender direto no final. Vocês vão veja o mercado como que está trabalhando. E aí você consegue jogar um preço aqui. Aí vocês vão conseguir fazer a matemática. Compensa ou não a minha mão de obra, o meu trabalho, o meu tempo, minha dedicação a isso. É aqui. Então dá para ganhar bastante dinheiro. Então, por exemplo, uma tora, se uma tora dá 600 gramas, dá 3 bandejinhas. Então vocês vão vender 3, que você consiga vender aqui, R$30 que seja, né, R$10 a bandeja, é R$30. Uma tora, o seu ganho bruto por tora vai ser R$30. Aí você vê quanto que eu gastei para o inóculo, quanto meu tempo, quanto na tora. Se você tem a mata, você tem a madeira, baixou seu custo. Então você vê, compensa. Quantos por cento é o valor disso? Aí quem tem que calcular é vocês, porque o custo vai ser de vocês, mão de obra, né, o tempo, é isso que vocês vão ter que calcular. Dá para ganhar dinheiro, sim. Tem muita gente que vive disso e vive muito bem. Então é só questão de vocês fazerem a matemática. Vocês querem comprar o substrato? Só fazer a conta. Por quanto vocês vão vender, vocês vão achar o limite. Até aqui eu consigo pagar eles. Ou, por exemplo, eles estão vendendo ao valor X.
Você sabe se está caro ou está barato. Porque você sabe uma estimativa de quanto ele vai produzir e quanto você vai ter que vender. Então uma tora, para vocês terem ideia de custo, um pacotinho daquele, cerca de 400 cavilhas, dá para fazer mais ou menos 18 toras de um metro. Então você pega ele, a 30 reais que seja, você fez 18 toras, aí você consegue ver um e pouquinho custo da cavilha na tora. Você ganhou 30, então já tirou. Tira a bandeja, tira o filme e o tempo. Dá para ganhar bem. Dá para ganhar aqui, tranquilo. Aí vocês têm que ver o que vocês querem fazer. Vocês querem produzir e vender ou só vender? De repente, qual o processo vocês querem? Ah, não tem problema, eu consigo trabalhar na tora. Vai na tora. Quer aproveitar a área de preservação? Esse aqui é a tora que vai conseguir fazer isso. É um substrato que precisa de um galpão. Mas vocês podem comprar só o substrato. A gente compra só o substrato e aí você vai fazer aquele processo do browning, da indução para a colheita. Tranquilo aqui? Essa aqui. Boa tarde. Boa tarde. Também precisa ir embora. Só para entender, o que faz ele ficar menorzinho, pequenininho, assim, tão bonitinho? Oxigênio. Oxigênio? É. Excesso de oxigênio. O que acontece também no substrato, quanto maior a quantidade de cogumelo, menor vai ser. Então nesse pacote, carregou ele inteiro, vai ser só os cogumelos pequenos. Não, mas os pequenos é mais fácil de vender, pelo menos no meu público. É? Esse daqui é o que o pessoal mais quer. Então, quando eu... Esse você compra mais barato. É por isso que acho que então... Talvez por ser mais barato. Então o que a gente dá pra fazer? Vamos pegar esse daqui, vamos abrir, pega a luva, tem as bandejas, vamos fazer qual é o procedimento para embandejar ele. Tá congelado, não vai ficar legal. Aí o que vocês podem fazer? Cada um pega a bandeja que fizer, não sei se vai dar para todo mundo, tem 2 quilos aqui, né? Vai 2, 4, 6, 8, 10, dá pra juntar aí, né? Aí você com sua mãe, aí dá pra pelo menos cada um levar uma bandejinha aí. Então a gente prepara agora e aí dá pra vocês levarem a bandejinha. Viciar nessas coisas. Que é o cogumelo que leve. que é medicinal, né? Eu tô lavando que eu tava mexendo aqui, vamos colocar a luva também. Teve uma hora que esse cheiro enjoa. Vocês podem ver que esses pacotinhos, ele só foi dado nó. Então o nozinho que passa o ar, não foi puxado o ar. Porque o pessoal costumava fazer o quê? Deixa eu ver aqui. Usam até um aspirador também. Bota a boca do aspirador aqui, suga ele, puxa tudo aí, enrola ele e dá um nó. Eu fazia, vinha aqui, colocava no aspirador, fechava, daí saía todo o ar, né? Enrolava e pronto, vende assim. Mas também não pode. Não pode, de jeito nenhum. A média das bandejas que vendem é 200 gramas. Então é aquela ideia aqui, ó, igual morango, né? Você dá aquela arrumadinha bem básica, igual morango. Deixa os bonitão em cima, assim, ajusta a posição. Esses menorzinhos, eles vendem assim por causa desse trabalho aqui, ó. Dá muito mais trabalho você organizar eles aqui. Normalmente a gente faz os pescado também, frutos do mar, assim, camarão. Dá pra qualquer coisa. E assim, um dos cogumelos entre shimeji,
champignon e o shiitake, eu gosto mais do shiitake. O shiitake, o sabor dele é mais acentuado. O champignon, ele, você pega ele in natura, ele absorve muito o sabor das outras coisas que você coloca junto. Agora esse daqui, ele dá um sabor diferente. Eu comi, não lembro se foi com camarão. Minha mãe faz um risoto com isso daqui que fica fantástico. A quantidade boa, né? Nossa, tudo isso não deu ainda 200 gramas? Pronto. E agora? Por isso que ele vem com os maiorzinhos. Também já colheu um tempo, de repente ele pega, ele acaba acontecendo de evaporar. Um pedaço desse aí. Hã? Ah, sim, depois você pega aqui. Existe um equipamento para isso daqui, você coloca lá e puxa, isso, para selar também tem as automáticas, né? Aí aqui é igual a gente guardar as coisas na geladeira, né? Deixa o mais justinho possível. Sempre usando a parte que está enrolada pro lado de dentro, né? É isso. Eu acho que na maquininha lá você consegue fazer mais justinho. Você dá aquela selada no fundo, né? Que passa em cima da chapinha com calor. Dá pra fazer. Máscara, bandeja, luva e a touca. Pode fazer. O que acontece assim, os 2 quilos, quando você compra ele a granel, ele não vai ser 2 kg na bandeja. Por quê? O cogumelo não é um peso exato. Você não vai conseguir colocar exatamente 200 gramas nele. Vai passar um pouquinho. E é sempre para 5 gramas, passar, algumas gramas a mais. Deixa passando. Deixa faltando para ver. Se faltou 10 gramas, que dá problema. Você pode passar 10, 20 que não tem problema nenhum, né? Então quando vocês forem comprar, eu quero fazer as bandejinhas, quero fazer umas 10 bandejas com 200 gramas. 2 quilos vai faltar. Tem que ser um pouquinho a mais. Mas só de hoje, gente, se eu for fazer vocês, nós tomamos um vasinho, vem cá também. Esse daqui é esse que tá molhado aqui é a água que condensou na tampa e escorreu. Nossa, prima, né? O meu eucalipto já tá embaladinho lá, molhadinho. Opa. Ia pôr um plástico bolha que tava sobrando. Pega lá, nele, tá meio morno. Ó, tá Gente, como demora. Olha. Tinha que ter aberto a tampa, não abriu. Mas fica ali, ó. Abre. Da firmeza, muda alguma coisa? Ele fica mais, o bloco mais maciço? ou Então, não muda essa questão da firmeza é a compactação. A única coisa que a gente precisa é daquele furoncento para poder fazer a inoculação.